gente! Tudo bem? Meu nome é Juliana Evangelista e eu estou aqui com a minha babãe. Oi. Qual que é o seu nome mesmo? Babãe. Não. Luciana Evangelista. É. Até ainda pouco era. Tá. Estou aqui com a minha babãe e, como eu falei na semana passada, estamos aqui para conversar sobre o processo de escolher faculdades. Como que as faculdades são... O quanto perturbam os pais. Todos os tchaca-tchaca da vida. Difícil. As visitas que a gente tem que fazer. Cansativo. Conhecendo os lugares. Dói a coluna. Dirigir para um lado para o outro. Escutar inúmeras palestras. Escolher faculdade privada e pública. Complicado. É muita coisa. Bem diferente do Brasil. Então estamos aqui hoje para explicar para vocês, para vós outros, para vós, como que funciona esse processo todo. E o bom é que minha mãe está aqui, que se eu falar alguma palavra errada, ela pode me ajudar. Porque eu sou italiana, gente, não sou brasileira nem americana. Ela não é italiana, não. Sou sim, você é americana. Você é ser. italiana, mãe. Não sou italiana. É sim. Não, sou brasileira e americana. Não. Por onde a gente começa? Qual que é o começo de tudo, mãe? Começo de tudo, eu acho que são as escolhas da faculdade. A pessoa ela tem que estar bem ciente de para onde ela vai, o que ela quer fazer, sobre a estrutura dela e ficar longe da família. Aqui nos Estados Unidos há o hábito, o costume de que os filhos eles não necessariamente precisam ficar dentro da casa, muito pelo contrário, são incentivados assim que terminam o segundo grau do Brasil, o high school aqui nos Estados Unidos, eles são incentivados a irem para fora de casa. Eles querem que a gente mete o pé e vá embora. Pois para é, outro. E assim, nós moramos em New Jersey e ela foi muito assim pressionada por um curso que ela faz para entrar para a faculdade, que poderia ser comparado ao Brasil mais ou menos com um pré-vestibular, um curso pré-vestibular, apesar de não funcionar da mesma forma. Eles pressionaram muito ela para a questão de buscar faculdade para bem distante. Massachusetts, principalmente, né? Ou teve mais algum outro estado? Califórnia também ou não? Nossa, não chegou até esse ponto não, mas chegou até Ohio, chegou até Massachusetts, Delaware, Connecticut. Connecticut ainda é um pouquinho mais perto e tudo mais. Mas é algo que, assim, esse curso que eles fazem, ele tem um período também que eles vivenciam 3 semanas fora de casa completamente. E eu acho que é o fator principal, no caso dela, de decidir se aguentaria, se suportaria ficar distante da família. A resposta é não, tá, gente? A resposta é não. Vamos colocar que a gente tem o fator imigrante, que conta muito. Nós não contamos com nenhum outro familiar que não nós 4, né? Eu, meu esposo, o pai dela, ela e o irmão, de 9 anos. Então, assim, ela sempre foi muito acostumada a ficar perto de nós. Então, o que ela decidiu foi que buscasse uma faculdade no máximo no rádio 2 horas daqui ou 3 horas também? 2 horas, máximo 2 horas. Máximo 2 horas daqui. Então essa distância cobriu o que a gente chama Upstate New York, né? Que seria o estado, uma parte bem norte de Nova York, do estado de Nova York, não a cidade, mas o estado bastante acima, que a gente foi numa cidade chamada Poughkeepsie, eu acho que é esse o nome dessa cidade. E para baixo veio para Pensilvânia. Então ficou bem próximo, 2 horas não é algo desconfortável de se chegar de carro ou até mesmo de alguma espécie de transporte público, que no caso aqui é o trem, seria mais fácil de chegar. Aqui tem, parece que cada escola tem a estação de trem deles, por exemplo. Eu estou aplicando para Princeton, e Princeton tem a sua estação de trem própria, que eu posso lá, vamos dizer, se eu entro, eu posso ir durante o final de semana, pegar lá o trem, eles pagam minha passagem porque eu sou
estudante lá. E eu posso chegar em casa 2 horas, um pouco a mais, mas não é um tempo assim que oh meu Deus, um dia para chegar em casa, que já ia ser mais complicado nos finais de semana. Então, aí continuando nesse processo, decidida quais foram as universidades nesse entorno, né, nesse raio de distância de 2 horas, começamos a um processo de visita nesses lugares, porque não basta apenas você saber que a universidade é boa, que a universidade atende às suas necessidades ou aquilo que você espera do currículo que você queira ir, mas como essas universidades, elas têm, a maioria delas, um requerimento de que se viva no campus, então você tem que ir lá ver se você também se adequa a este local, se lhe agrada, se o ambiente é um ambiente favorável, tudo isso é importante. E aí começa, como a gente chama, a nossa via crucis, pela via dolorosa, mais ou menos o Calvário, porque foi cansativo. Quantas universidades nós visitamos? 6. Nós visitamos 6 e faltaram 2. 4. Faltaram 4. 4? 5. My God. Ai, você viu que ainda não terminou. Eu pensei que havia terminado. Então, praticamente, nós passamos o verão visitando a universidade, quando ela retornou dessas 3 semanas de lá. Misericórdia. Como mãe, né, que eu tive que acompanhá-la, esses lugares foi bem cansativo. As distâncias, dirigir 2 horas para ir, 1 hora de palestra, mais 1 hora andando pelo campus, depois mais 2 horas para voltar. A gente chegou em casa bem cansada e foram todos os dias, e houveram 2 dias que foram 2 universidades para visitar. Uma a gente desistiu porque o local já não agrandou de jeito nenhum, a gente não conseguia encontrar um local para estacionar o carro. Isso também era uma coisa muito complicada. Então, assim, foi cansativo, mas o que compensa foi estar tendo essa experiência. Ela morria de vergonha, obviamente, porque eu, como uma bela mãe, eu andava e tirava foto de tudo, né? Eu acho que, não sei se ela vai colocar algumas fotinhas nesse vídeo aí pra provar essas coisas, mas seria bom botar, porque assim, eu parava e ela brigava comigo, né? Porque assim, eu parava do nada e começava a tirar foto e as pessoas vinham me atropelavam. Ela, mãe, você tá atrapalhando o fluxo. Eu falei, que os outros passam pro lado, né? Óbvio. Então, por quê? Vamos botar aqui minha visão. Como pais, nós temos que estar ao lado dos nossos filhos, apoiando neste lugar. A visão do imigrante, quando chega aqui nos Estados Unidos, é somente uma: vir para cá, trabalhar e ganhar dinheiro. Os filhos, eles procuram passar essa mesma cultura, não procuram passar uma expectativa de estudarem e melhorarem. O que eles ensinam aos seus filhos é que, se eles estão aqui, por exemplo, a maioria trabalha, os homens com construção e as mulheres limpando casa. Então, o legado que eles querem deixar para os seus filhos é que, quando eles chegarem, terminarem seu 2º grau, o máximo que eles vão conseguir é limpar casa ou trabalhar na construção. Eu sou completamente contra isso. Eu acho que nós já estamos num país das oportunidades e devemos aproveitar todas elas que estão ao nosso redor. Quer dizer que temos dinheiro para bancar uma universidade aqui? Não. Universidade aqui, não existe universidade gratuita como no Brasil, que você faz prova para uma universidade pública e lá você entra e tem todos os custos pagos. Aqui toda universidade você tem que pagar. A diferença é que, com a sua renda anual, você pode conseguir bolsas, você pode conseguir empréstimos, ou, como é o caso da Princeton, que ela está mais interessada, é uma universidade que ela tem todo um sistema financeiro próprio, onde você vai aplicar para essa universidade e eles vão fazer uma avaliação financeira sua. Caso você seja aceita, que também isso é um outro processo, acho que ela pode fazer um outro vídeo sobre isso, ou se já não tem, mas se você, caso seja selecionado, de acordo com a sua renda, se eu não me engano, são 4 tipos de financiamento ou de formas de entrar, pelo que eu me lembro do prospecto que eu li. Desde o que seja
cobertura completa, uma bolsa completa integral dada pela universidade, com alojamento, com tudo patrocinado, e depois vem com as porcentagens que você pode adquirir. Então isso é importante você visitar. Para você tem esse acesso pela internet? Tem, porque se aceita alunos dos Estados Unidos todo e de fora dos Estados Unidos também. Você que está no Brasil ou qualquer parte desse mundo pode entrar no website de alguma universidade aqui, fazer a aplicação, e eles vão fazer e vão avaliar de uma forma justa para todos, né? De acordo com cada local. Tem todo um processo de admissão, profissionais capacitados para poder fazer isso. Então é importante você ver. Mas quando você vai ao local, te dá mais confiança. Você tem a oportunidade de conversar, tem a oportunidade de tirar dúvidas, né? Conhecer todos os detalhes que ali te cercam daquele local. Também tem o jeito que funciona aqui, por exemplo, na minha escola. Se você chega até uma porcentagem da sua classe, tipo o top 10% da sua classe, que você esteja lá com a sua pontuação, você tem direito de ir para uma universidade, uma faculdade comunitária do county. Tem county em português? County é como se fosse o condado. No Brasil, sei lá, município, do nosso município. Então, você, de uma certa forma, você não fica sem local para estudar. Só que conforme você tem as melhores pontuações, né? Que aqui eles têm 2 sistemas de avaliação nacional, porque aqui é uma avaliação justa, você tem esses records, né? Essa pontuação toda. Eles avaliam suas notas, eles avaliam você como pessoa. Como assim? O quanto você é engajado dentro da sociedade na área em que você vive, o quanto que você interfere nisso como pessoa, se você trabalha comunitariamente, no caso de nós, pastores de igreja, e a Juliana tocando na igreja, cantando, ministrando, sendo responsável pelo áudio, pelo visual, sendo responsável por N coisas. E aqui eles têm isso, levam muito a sério a questão religiosa, porque eles entendem que realmente é uma obra social e que você tira pessoas da rua. Então isso tem um impacto dentro da comunidade onde você vive. Então eles avaliam isso e avaliam sua vida também. Avaliam se você ajuda seus pais, por exemplo, que não falam inglês, a traduzir uma conversa, a ir a algum lugar, um médico, resolver alguma coisa no banco ou qualquer outra coisa que seja. Se você não fala inglês, se você vai lá e ajuda, isso é uma coisa que você tem que colocar na sua aplicação. Se porventura dentro da sua família tem alguém enfermo e você tem que dividir seu tempo de escola, tempo de ajuda comunitária e ajudar o seu familiar enfermo, se você tem que ser babá, babysitter de alguns seus irmãos, toda essa rotina de vida para eles é importante. Eles olham para tudo. Como eles dizem, eles têm uma visão global do aluno. Eles não querem uma pessoa tão somente mecânica que tenha grandes notas. Não, ele quer saber o quanto você é envolvido, e eu vejo nisso o quanto você é responsável em alguma coisa na sua vida. Então isso tudo faz parte. Então esse processo foi bem cansativo, confesso que houveram dias que eu tinha que ir com ela tomando bastante analgésico, porque minha coluna doía muito, dirigir muito tempo, pegar engarrafamento, o estresse do trânsito. Como eu falo, meu inglês não é o the best, não é o melhor, mas eu entendo bastante coisa, mas você tem que ter uma atenção redobrada para entender tudo aquilo que está sendo explicado, para entender certo. Depois você se acostuma, depois de 2 palestras, vamos dizer, se acostuma, porque basicamente acaba tendo uma rotina explicativa e você começa a entender como funciona cada faculdade. Então, assim, foi bom? Foi. É importante estar junto? Mais do que importante. Seu filho precisa entender que você o está apoiando. Nós vemos muito na nossa comunidade isso. Os pais, eles não estão tão empenhados com os seus filhos para apoiarem seus projetos estudantis. E isso é uma falha. Eu não, particularmente, isso daí vem a minha opinião.
Não concordo com isso. Nós temos que dar 100% de apoio ao nosso filho. A gente não tem muitas oportunidades no Brasil. Eu tive uma oportunidade única e abracei, né? Podendo falar aqui um pouquinho, né, da minha história acadêmica. Eu estudei no Rio de Janeiro, me formei pela Universidade Estácio de Sá. Quem é do Brasil deve conhecer com certeza essa universidade. Eu fui da terceira turma de formandos de fisioterapia da Estácio. Depois de um tempo eu trabalhei para a própria universidade como supervisora de aluno estagiário e também me abriram algumas oportunidades de dar aula na universidade em saúde pública para primeiro período e depois em saúde pública aplicada já para o último período e monografia. Com isso também, para quem é do Brasil deve conhecer a Fundação Oswaldo Cruz, né, Fiocruz, que fica no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de estudar lá e fazer um curso de pós-graduação em envelhecimento e saúde do idoso. Então, assim, foram oportunidades únicas. Com a Juliana, na época que eu estudei na Fiocruz, ela tinha 2 anos de idade. E meu esposo me deu todo o apoio para isso, não só ele como meus pais também, que eles se dividiam para poder cuidar dela, para que eu pudesse estudar, trabalhar, pesquisar e fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então eu entendo esse processo, eu entendo que a gente precisa crescer. Estamos aqui para crescer e não para estacionar, estagnar. Se estamos no país das oportunidades, por que não? Né? Por que não se empenhar? Se tantos imigrantes vêm para cá para se empenhar, para, vamos botar, para fazer a sua fortuna, né? Conseguir alcançar o seu sonho americano e de aumentar as suas posses no Brasil, por que não investir no seu filho, no estudo, na educação, para que ele saia daqui com o melhor? Se tiver que voltar para o Brasil, mas que volte com o melhor do ensino e lá continue a sua jornada acadêmica. É muito importante aqui. Uma coisa que eu me lembrei quando nós fomos visitar a Drew, a Universidade Drew, o rapaz que foi fazer a visita conosco no campus era um rapaz do Brasil, do Belém do Pará. Foi muito legal isso, porque ele falou que era de lá e a gente logo, eram 2 pessoas, a gente foi logo querer ir conhecê-lo, estar com ele, e depois tivemos a oportunidade de conversar muito com ele. Então ele veio do Brasil para estudar aqui e olha, ele veio para cá, ele está estudando psicologia, desenvolveu um trabalho de pesquisa que já foi apresentado na Harvard. Ele estaria indo para Londres, não é isso? Acho que é um mês que ele ia ficar lá estudando em Londres. Se eu não me engano, ele também foi para o Canadá estudar. Foi para um monte de lugar. Teve várias oportunidades e já estava com convite de uma universidade de Chicago para continuar suas pesquisas daquilo que ele projetou lá na Universidade de Chicago. Então, se você faz a diferença, se você se dedica, se você estuda, tudo é possível. Nada é impossível. Você pode alcançar, você pode continuar, você pode estudar. Pais, incentivem seus filhos, e filhos, aproveitem a oportunidade. Eu fico muito entristecida quando eu vejo pessoas, principalmente as meninas, deixando de lado a sua vida, porque a única meta que tem é casar. Não que seja errado você casar, mas eu acho que você também tem que ter uma meta de estudo, você tem que crescer profissionalmente, crescer como pessoa. Então, assim, que seja sua meta, estudar e casar. Conhecer, ter novos horizontes, ter novas oportunidades, tudo isso faz importância. A Juliana, ela tá aí um projeto dela e a meta dela é estudar, é alcançar, chegar a algum lugar. Se no meio do caminho alguma coisa acontecer, ótimo, né? É o curso natural das coisas, mas ela tem um foco, tem uma objetividade. Então nós temos que ser assim, temos que ter um objetivo na vida. O objetivo só casar, eu acho que a gente pode mais, eu acho que a gente pode crescer mais. Não sei se todos vão concordar comigo, mas eu quero sinceramente com esse vídeo incentivar você, jovem, seja moça, seja rapaz, a crescer, a estudar, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Não deixe a oportunidade passar pelos seus dedos, porque quando a idade chegar, você vai olhar para trás e vai se arrepender, com certeza.
Hoje eu tenho 47 anos de vida e falo pra você, eu deixei o Brasil e vim pra cá por um propósito, mas eu não sou frustrada profissionalmente, porque eu pude realizar e alcançar graus grandes dentro da minha profissão que eu escolhi no Brasil. Se eu não tivesse vindo para cá, eu teria continuado meus estudos, eu teria feito mestrado e por aí vai. Por que eu não continuei aqui? Porque aqui o objetivo é outro, a meta era outra. Aqui a meta era mais, e continua sendo aquilo do chamado, né? Como cristã, viemos para cá como missionários e hoje estamos realizando um trabalho como pastores. Então toda a minha vida ela está sendo dedicada para isso. Eu tenho continuado estudando, feito curso teológico, dado aula de teologia na igreja, e esse é o meu foco no momento, e fazer mais, abrindo as portas e apoiando minha filha e futuramente meu filho para que eles alcancem os sonhos deles. Foi isso o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir, muito obrigado, babãe, por estar aqui comigo. Deixe de compartilhar, vão lá e cliquem. Lá tem um botãozinho embaixo, vamos compartilhar para espalhar essa mensagem para quem puder ouvir, porque eu concordo e eu acho que é uma mensagem muito importante que todo mundo se deve ouvir. Então dá lá, dá um joinha, deixa o seu comentário com a sua pergunta aqui embaixo. Perguntem, que eu vou também ajudar a responder. Perguntem, a gente pode fazer outro vídeo respondendo as perguntas também, porque eu acho sempre melhor você ouvir do que você ficar lendo, porque algumas vezes a gente não consegue escrever direito ou responder, mas podem deixar as suas perguntas aqui embaixo. Quem sabe fazer uma live também, não? Eu faço uma live aqui no canal. Tchaca. Aí deixa essas perguntas aí, a gente tem certeza que a gente vai que a gente vai responder. Com certeza. Se não live, pelo menos lá mesmo a gente responde. Mas vamos tentar dar uma atenção toda. Cresça, estude, evolua. Meu Deus. Inscreva-se no canal, dá um joinha aí, compartilha aí no Facebook, em todos os lugares. E eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Tchau. Kiss. Bye. Quem sabe o Papai Júlio vem. Tchau, gente.